partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Por favor, levanta a sua mão direita o mais alto que você puder, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Pai querido, Pai amado, que esta palavra possa produzir o resultado para o qual ela está sendo pregada, Deus. Quando o Senhor falava, Pai, lá do Monte Sinai, o povo estremecia, o povo, Senhor, não queria mais ouvir a tua voz de tão poderosa que ela é, ao ponto do povo pedir que Moisés pregasse a tua palavra e não mais o Senhor falasse com eles diretamente. Ó Deus, que este temor do Senhor venha sobre as nossas vidas e que nós possamos ter a compreensão da tua revelação e recebemos a tua direção para as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem esta noite é revelando o Evangelho. Irmãos, veja a direção que o Senhor Jesus deu para os seus discípulos e os seus apóstolos. Ele falou para eles assim, ó, ide por todo o mundo. Ele deu uma ordem para eles irem e para fazer uma coisa: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O Senhor estava mostrando que esta palavra deveria chegar em todas as pessoas. Todos deveriam ouvir, todos deveriam conhecer esta palavra. Irmãos, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você está ouvindo a palavra, quando você está lendo a palavra, quando você está assistindo alguma coisa referente à palavra, naquele momento, o Espírito Santo, ele ministra sobre as nossas vidas. Você vai recebendo direção de Deus, você vai recebendo algo do Senhor para você, e depois você vai procurando compreensão e entendimento. Aqui, meus irmãos, nós precisamos compreender que Evangelho é a boa notícia, a boa nova. Mas qual notícia boa? O Senhor, ele vai nos mostrar qual é essa notícia. Eu quero mostrar para vocês aqui, no Evangelho de Lucas, a notícia que o Senhor entregou para os pastores que estavam no campo. Lucas 2:10. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Veja que os pastores estavam no meio do campo, pastoreando normalmente as suas ovelhas, e o anjo foi até eles fazer um anúncio. Eles a princípio se assustaram, era madrugada, e eles recebem o anúncio. O anjo fala assim, não tenham medo de mim, não tenham medo do que eu vou falar, não tenham medo do que eu vou fazer. E ele entrega para os pastores a mensagem que está sendo pregada até hoje. Qual é a mensagem? A nova de grande alegria é que vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje, neste dia aqui, ó, que o Senhor marcou para nós, 21 de abril de 2024. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Neste dia, agora, o Senhor, essa é a notícia. Esse é o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Eu comecei este culto fazendo a leitura para vocês, mostrando as palavras de Jesus que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A diferença, meus irmãos, para aqueles primeiros discípulos, para os apóstolos, para muitas pessoas até os dias de hoje, é a seguinte: eles pregavam a pessoa de Jesus.
eles pregavam o Jesus vivo, o Jesus poderoso. Há 101 anos atrás, o Senhor Jesus levantou novamente uma mulher chamada Aimee Semple McPherson, para que ela pregasse a mesma mensagem, e é a que está sendo pregada até os dias de hoje. Qual que é a mensagem? É que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e o mesmo eternamente. Porque quando você segue o Senhor de acordo com uma tradição de uma denominação religiosa ou de uma religião, você vai seguir pelos olhos daquela religião, pela forma como você aprendeu desde criança, a maneira como você cresceu, como você foi instruído. O que os apóstolos também, que nasceram, foram criados na lei de Moisés, toda essa lei do Velho Testamento eles conheciam, desde criança eles sabiam tudo, e o Senhor Jesus veio trazer para eles uma nova aliança, um novo compromisso, um novo momento para a vida deles, e é isso que nós temos que entender. Quando Jesus entrou na vida dos apóstolos, quando Jesus entrou na vida dos discípulos, eles começaram a seguir os ensinamentos de Jesus. Eles começaram a seguir a direção de Jesus. Eles começaram a ir na direção que o Senhor Jesus mostrava para eles. E é isso que acontece na nossa vida. Mesmo que você já ouviu falar de Jesus, mesmo que você foi criado num lar cristão, mesmo que você tenha tido todo um histórico, hoje eu quero te dizer que Jesus, ele nasceu na nossa vida como uma pessoa, que nós temos um relacionamento com ele, nós falamos com ele e ele fala conosco. Ele está aqui no meio de nós e ele vai continuar com a gente depois que a gente for embora. Durante toda a semana ele vai estar ao nosso lado. Irmãos, o que muda a vida de uma pessoa não é se o pastor pregou bonito, porque muitas pessoas eu já ouvi falando assim: nossa, como o pastor pregou bonito, ai, como aquele pastor prega bonito. Isso não resolve nada, irmãos. Pregar bonito, falar bem, tem muita gente que fala bem, muita gente, a internet está aí para mostrar isso. Pessoas que têm uma locução perfeita, pessoas que têm um grande convencimento. Tem muitas pessoas que têm uma desenvoltura muito grande para falar, mas não é isso que muda a vida de uma pessoa. O que muda a vida de uma pessoa é você pensar assim: ó, Jesus está aqui comigo. Aí vai vir alguém, vai vir uma tentação para você, você vai lembrar: Jesus está aqui comigo, Ele está bem pertinho de mim. Você passa a viver a sua vida de uma forma diferente, de uma forma que não é igual àquela que você vivia antes. Por quê? Você não está sozinho, você está acompanhado. Você nunca mais sentirá solidão na sua vida, porque Ele sempre estará com você e você terá certeza que Ele está com você em todo momento da sua vida. Isso, meus irmãos, é muito importante você compreender. Aí fora, por exemplo, na psiquiatria, isso pode ser entendido como até uma esquizofrenia, porque a pessoa diz assim: não, se você ouve vozes, você pode ser uma pessoa esquizofrênica. Se você acha que tem alguém perto de você, isso pode ser uma doença. Isso, muitas pessoas pensam dessa maneira para que nós não venhamos a crer. O que eu estou falando para vocês é algo assim: olha, eu não estou seguindo a igreja do Evangelho Quadrangular, embora eu pertença a ela. Eu estou seguindo a Jesus Cristo na igreja do Evangelho Quadrangular. Entendeu o raciocínio? Porque se você está seguindo a Cristo, vai acontecer muita coisa no decorrer da sua vida. A vida é a seguinte: nós entendemos, e todos vocês aqui têm esse entendimento, que tudo aqui é momentâneo. Nós estamos neste mundo de passagem, não vamos ficar para semente. Nós, por exemplo, quando temos um veículo, daqui a pouco chega a hora de trocar o carro, aquele carro não é para sempre. Se você compra uma geladeira, você sabe que ela não é para sempre, vai chegar um momento que vai ter que trocar.
Quando você compra uma roupa, você sabe que ela não é para sempre, vai chegar um momento que você vai ter que trocar. Essa consciência de que as coisas são finitas e passageiras, todos nós temos. O Senhor Jesus, ele elaborou da seguinte forma: ele chama essa trajetória neste mundo de caminho. Podemos chamar de travessia, podemos chamar de jornada, podemos dar qualquer nome à vida. Mas o fato é que nós nascemos pela vontade de Deus, estamos vivendo aqui por um período e estaremos com o Senhor na eternidade. Biblicamente falando, e segundo a nossa fé, a vida não acaba aqui. Jesus Cristo falando às pessoas, ele falou: Deus, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele se revelou na sarça, quando ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E Jesus disse: para Deus vivem todos. Então, quando você tem essa consciência, você passa a pensar da seguinte forma: o que é que eu vou fazer com a minha vida neste período que eu ganhei ela? Como eu vou viver esta vida? Como eu vou viver neste mundo? Ao que eu vou me dedicar? Aí você vai pensar em como você quer levar a sua vida. O Senhor Jesus, ele nos ensinou a levar a vida da forma que ele levou. Se você ouviu o Evangelho, que é Jesus, a pessoa de Cristo está viva, Jesus está vivo, está no meio de nós, anda com a gente todo dia, e você recebe isso como uma verdade para você, e você passa a caminhar com Jesus, e você passa a levar a sua jornada. Aí você vai tomar café da manhã com Jesus, você vai almoçar com Jesus, Jesus vai estar com você no seu trabalho, você vai passar a tarde toda com ele, vai tomar café da tarde com ele, à noite, se você for jantar, ele vai estar com você. Você veio para a igreja, ele vem também. Você vai para a sua casa, ele vai também. Você dorme, ele fica ali perto de você, sempre com você. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você teve essa consciência, então você é filho do Pai Celestial. Você entendeu a obra de Deus na sua vida, e o modelo para você é Jesus. Você vai se espelhar em Jesus. Você vai ler os evangelhos, ler a palavra de Deus e vai falar: eu quero ser como Jesus, eu quero fazer como ele fez, eu quero entender como ele entendeu. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Como seria a atitude dele? Você absolve isso para a sua vida e você vai caminhando todos os dias. Irmãos, as pessoas do mundo pensam assim: você só vai na igreja por causa do pastor. Eu gosto, irmãos, da igreja do Evangelho Quadrangular. Tem um aspecto bom na igreja: ela muda de pastor. Isso é sensacional. Por quê? Vocês, como eu quando era membro da igreja, passei por 8 pastores durante o período que eu fui membro da igreja. Eu permaneci na igreja porque eu não estava na igreja por causa daqueles pastores que passaram por lá, mas sim por causa deste Jesus que me chamou e que fala comigo até hoje, entendeu? Vocês estão aqui, não é porque aqui está um pregador famoso, ou uma pregadora famosa, ou um cantor famoso, ou uma cantora famosa, não. Quem ministrou na sua vida para você estar aqui foi o Espírito Santo de Deus, entende? Porque nós estamos em torno da pessoa de Cristo, nós pregamos Jesus. Então, quando os pastores trocam, uma época é um pastor, outra época é uma pastora, outra época é um pastor, outra hora é... e vai trocando, aí você passa a entender o seguinte: quem está aqui tomando conta da igreja, respondendo pela igreja, da função de pastor, é apenas um servo de Deus, como você é um servo de Deus, como você é uma serva de Deus. Então, não existe assim, o pastor está num patamar maior, ou quem é líder é maior. Não, todos nós somos irmãos. A questão é que cada pessoa ocupa uma função diferente. Você tem as suas funções, eu tenho as minhas, outras pessoas têm as delas. E o que nós entendemos de tudo isso? Eu pertenço a Jesus e Jesus pertence a mim. Esta é que é a visão. Quando você entende isso, irmãos, o que vai acontecer no decorrer dessa caminhada? Muitos problemas, muitas dificuldades, muitas tribulações, mas você sabe
que você não veio na igreja por causa do pastor. Você sabe que você não canta por causa do pastor. Você sabe que você não prega por causa do pastor. Você sabe que você contribui, não é por causa do pastor. Você sabe que você ajuda na obra de Deus, não é por causa do pastor, mas é por causa do sumo pastor, que é Cristo. E é assim que nós vivemos. Quando eu estava nos juniores da Igreja Evangélica Quadrangular, e aí o que acontecia? Tinha a tia Cleonice, e ela ensinava uma musiquinha que é bem interessante. Ela falava assim: meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Aí cantando o salmo. E a gente ali aprendeu: e vai, com ele andarei. Sempre, sempre com ele andarei. Sempre, sempre com ele andarei. Então, irmão, quando você aprende que você está andando com Jesus, quando você aprende que Jesus está andando com você, quando você compreende que este evangelho não se trata das palavras que estão aqui impressas nessas folhas, mas sim da pessoa viva que está aqui, da pessoa viva que anda conosco, então a sua mente muda. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas não têm a sua vida transformada, porque elas não tiveram um encontro com Jesus. Elas participaram de um culto maravilhoso, elas ouviram uma palavra maravilhosa, cantaram louvores maravilhosos, mas elas não tiveram um encontro com Jesus. Não conseguiram ter um encontro com Jesus. Preste atenção numa coisa. Quando eu fui à igreja pela primeira vez, quando eu entrei, eu passei pelo portão, né? Então é igual aqui na igreja, tem um portão, tem um espaço assim, você chega e sobe na porta. Tinha duas diaconisas, duas mulheres, e quando eu pisei assim na igreja, eu ouvi uma voz falar comigo. Isso para mim. Não quer dizer que todo mundo vai ter a mesma experiência que eu, mas estou te mostrando como que funciona. Quando eu ouvi, eu me assustei, apertei a mão da minha mãe e falei assim: mãe, vamos embora. Ela: por que, menino? Eu falei: porque um homem falou comigo. Aí ela falou: para com isso, menino, vamos sentar, você está na igreja, fica quieto. E eu fiquei quieto. Quando eu sentei, falou comigo de novo. Aí eu falei: pronto, nunca mais eu volto aqui. Eu fiquei assim, assustado com aquilo, porque eu passei o culto inteiro assustado. E essa mesma voz falou comigo aqui quando eu estava aqui hoje. Falou o que para mim? Vai ter mais gente para batizar hoje. Depois a irmã Penha veio e falou para mim: vai ter mais gente para batizar hoje. Quem te trouxe aqui, irmão, não fui eu. Não fui eu não te busquei, eu não fiz nada para você estar aqui. Quem me trouxe aqui não foi nenhum de vocês, foi Ele. Ele te trouxe, Ele me trouxe, Ele nos trouxe para estarmos em torno da pessoa dele. Irmão, entenda uma coisa: o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele vai, Ele fala, Ele trabalha, Ele opera de uma maneira que nós não conseguimos às vezes entender, que nós não conseguimos compreender. Mas o que nós compreendemos? O Senhor é que nos chamou, o Senhor é que nos vocacionou, o Senhor é que nos trouxe aqui, o Senhor é que está ministrando sobre as nossas vidas, o Senhor é que está fazendo a obra. Quando você entende isso, irmão, fica tudo fácil para você. Porque você não está seguindo. Porque muitas vezes, irmãos, nós somos ligados à tradição religiosa. Igual eu, que estou na mesma igreja desde os 9 anos. Já, claro, fui pastor em outras igrejas, mas a mensagem é a mesma, o contexto é o mesmo. Então, é lógico que eu estou acostumado com a igreja do Evangelho Quadrangular. Eu conheço o estatuto, eu sei os cargos, eu sei como fazem as coisas. Nós estamos acostumados. E aí, qual que é o problema? É que às vezes a gente se acostuma com as coisas que a gente faz e nós deixamos Jesus de lado. Irmãos, em Apocalipse acontece uma coisa terrível. Jesus, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Bate aonde? Na porta de uma igreja. Porque Jesus ficou do lado de fora. Isso significa, irmãos, que eu posso colocar Jesus para fora da minha vida.
Isso significa que eu posso em algum momento colocar Jesus para fora da minha casa, no sentido de que eu não estou ligando para a presença dele, eu não estou entendendo que ele está comigo, eu não estou entendendo o que ele quer fazer na minha vida. Eu posso muitas vezes ignorar Jesus, por exemplo, na própria igreja, como nós estamos aqui. Jesus, ele pode ser ignorado, porque se você não prega sobre ele, se você não fala sobre ele, se você não diz que ele está presente, ele vai ficando de lado. E às vezes as pessoas vão falando sobre muita coisa, vão fazendo muita coisa e vão deixando Jesus de lado. Agora, aqui não, irmãos, aqui Jesus é o centro de tudo. Quem quer que venha pregar, é Jesus que é o centro. Quem quer que venha cantar, é Jesus que é o centro. É por isso, irmãos, que quando a igreja troca de pastor, quando acontece, a igreja não acaba. Por quê? A igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. Uma das coisas que eu sempre pensei é o seguinte: eu não gostaria de pertencer a uma igreja onde tem um dono. Por quê? Nesses lugares onde a igreja é toda baseada numa hierarquia, em que aquela pessoa é a dona de tudo, ela que determina tudo, muitas vezes ela coloca pessoas para fora, ela maltrata pessoas. E deixa eu te falar uma coisa: se você foi vítima de algum homem que te maltratou, que te humilhou, que falou alguma coisa para você, não tem problema, isso faz parte da trajetória, porque ele não deu a vida por você, ele não morreu na cruz por você, ele não é o dono da sua alma, Jesus é que te chamou. Você está entendendo? Nós somos apenas instrumentos. E quando Jesus te chamou, ele te chamou para uma obra que é dele, não é uma obra dos homens, não é uma obra humana. Então hoje aqui neste lugar eu tenho a oportunidade de dizer para Jesus: Senhor, eu quero ir e pregar o Senhor Jesus para as pessoas. Eu quero fazer a minha parte. Eu quero apresentar o Senhor Jesus às pessoas. Eu quero levar Cristo às pessoas. E como é que você faz isso? No seu dia a dia, você vai encontrar com pessoas. Você vai estar com pessoas. E quando você estiver com alguém, talvez tomando um café, ou sentado ali no pátio de uma escola, ou até mesmo num ônibus, ou em qualquer lugar que você estiver, você vai perguntar para aquela pessoa assim: você já ouviu falar de Jesus? A maioria já. A pessoa vai falar: o Jesus da Bíblia? Você vai falar: sim. Eu quero te dizer que ele está aqui, entre eu e você. E se você quiser conhecê-lo e saber mais sobre ele, eu estou aqui para te falar dele, porque eu conheço ele. Ele acordou comigo hoje, está aqui comigo agora, vai comigo para o trabalho, nós vamos voltar junto e amanhã nós vamos continuar. E quando eu partir desse mundo, ele vai olhar nos meus olhos e dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então nós vivemos toda a nossa vida para Jesus, você entende? Não é só um culto que nós participamos, não, irmãos. Nós já estamos com Jesus desde que nós acordamos. A oportunidade. Nós passamos o dia inteiro com Jesus agora. Estamos com Jesus novamente. E o Senhor está do nosso lado. Até bobagem, às vezes a gente fala para Jesus. Às vezes eu falo: Senhor, ajuda meu time aí, Senhor. Tá difícil, Jesus. Dá uma força para os camaradas, Senhor. Não dá. Aí, Senhor, ajuda. A gente fala essas coisas. Provavelmente Jesus faz o que você fez agora, rir. Ah, meu filho, está querendo que eu ajude o seu time. Entendeu? Mas você tem um relacionamento com ele. Você tem uma vida com ele. E aqui, o Senhor, quando ele nos ordena e ele nos manda fazer a sua vontade, é só isso. Você vai apresentar Jesus como vivo hoje, o vivo dentre os mortos, como eu estou apresentando para você aqui neste lugar. A sua vida, ela nunca mais será a mesma depois de hoje. Porque o Senhor Jesus, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele transforma por completo. É uma história antes de Cristo e outra depois de Cristo. Mesmo que você já esteja na igreja há 50 anos, há 40 anos, há 30, há 20, mesmo que você esteja hoje aqui pela primeira vez, não importa. O que eu estou te dizendo é que Jesus Cristo está vivo
e Ele é uma pessoa, e Ele quer ter um relacionamento com a gente. Ele quer se relacionar todos os dias com a gente. Nós não podemos deixá-lo de lado nem um minuto, nem um segundo. Esta é a mensagem que Ele me mandou pregar. Irmãos, a minha mensagem, o tema das mensagens que eu prego, pode ser só assim: Jesus, 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 Jesus. Às vezes a gente não entende, mas o Espírito Santo vai trazendo entendimento para a gente. Porque isso não é a mesma mensagem, é a única mensagem que tem que ser pregada. É a única. Porque se você recebe Jesus, e às vezes você olha para uma pessoa e você fala: não, essa pessoa não tem jeito. E de repente você vê aquela pessoa completamente transformada. Às vezes você olha para uma pessoa e você não sabe o que está acontecendo, o que está mudando ela. É Jesus, é a presença de Jesus. Então existem pessoas que elas têm um relacionamento com Deus, que elas têm uma história com Deus, que elas têm uma vida com Deus, e isso não é fruto de imposição, irmãos. Eu não gosto quando muitas vezes as pessoas criam atividades para poder trazer uma atmosfera ou alguma coisa para as pessoas. Irmãos, a gente não precisa fazer nada diferente. A gente só precisa levar Jesus ao mundo. Qual é a minha missão? A minha missão é levar Jesus ao mundo. Se eu tiver a oportunidade de fazer um culto ali no Álvares Cabral e botar ali 5.000 pessoas para falar de Jesus, eu vou fazer. Se tiver que encher os estádios do Espírito Santo para falar de Jesus, eu vou encher. Se tiver que fazer qualquer coisa para falar de Jesus, eu vou fazer. E se tiver que falar para uma pessoa de Jesus, eu vou falar para uma pessoa de Jesus. Entende, irmão? O seu chamado, o meu chamado, o nosso chamado é fazer isso, ó. Levar Jesus aonde quer que a gente vá. É a única missão que a gente tem. Eu não tenho outra missão, não estou aqui para fazer outra coisa, a não ser revelar Jesus ao mundo. Porque, irmãos, Ele se revelou a mim, e Ele está se revelando a você. Ele está se revelando a nós. A mensagem é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Apresente Jesus a todas as pessoas. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. É isso, hoje. Essa oportunidade da sua vida, de transformação, de mudança, está tudo em Jesus, está tudo nas mãos dele, é tudo com ele. Nós fazemos muita coisa que a gente pode fazer, mas este milagre de transformar a mente, de transformar o sentimento, de dar um novo sentido à vida, só Jesus pode fazer. Hoje, agora, neste momento, você pode receber esta graça e este favor. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos.